Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos, para serdes o que? Sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Porque ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos agora a unção, a graça, o poder do Teu Espírito, não só para que a Tua palavra comunicada seja, mas também para que encontre lugar, terra fértil em cada coração. E assim cresça para a salvação de cada um e para louvor do Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Quando o assunto é doação, quais são, assim, as imagens, ou melhor, as palavras, que logo você associa com doação? Então, pensou em doação, pensou em, por exemplo, doação é solidariedade. Penso doação, penso em pessoas que são solidárias. Penso doação, penso em generosidade, pessoas que estão dispostas a compartilhar aquilo que julgam ter conquistado, na verdade receberam, mas acham que conquistaram. E, portanto, ao compartilhar, se entendem como pessoas generosas. Generosidade. Ou então, caridade. Vamos fazer uma caridade. Então é claro que essas palavras, solidariedade, generosidade, caridade, são sim palavras que fazem parte desse universo quando o assunto é doar, é compartilhar, partilhar daquilo que se recebeu, daquilo que se tem, faz parte essas palavras. Inclusive o Paulo usa muito nesses 2 capítulos, 8 e 9, nesses 2 capítulos, a palavra generosidade, de forma assim abundante. Então, essas palavras, solidariedade, caridade, generosidade, bondade, claro que fazem parte de doação. Mas o problema é que, se a gente ficar só com essas palavras, esses tipos de palavras, nós podemos ser levados assim a pensar que a gente participa de quando, em vez de uma campanha humanitária, de uma campanha
de uma ação de socorro, ou mesmo de uma campanha missionária como essa que a gente está participando, promovendo, porque a gente é gente legal. Porque a gente é complacente. A gente vai participar e doar um pouquinho dos nossos bens porque a gente é condolente. Do tipo assim, vamos dar lá uma ajuda para os índios, tadinhos. Vamos dar uma oferta lá, coitados dos missionários. Por isso que na Bíblia há outras palavras que fazem também parte do vocabulário do universo da doação, que nos levam ao equilíbrio, que nos levam assim, a uma visão mais exata, mais verdadeira, mais plena, mais equilibrada, mais bíblica, a respeito desse assunto que, por muitas das vezes, é inconveniente aos nossos planos, aos nossos sonhos e aos nossos projetos de fim de ano. E são palavras que o Paulo usa, principalmente no final aqui do capítulo de número 9. Então, quais são essas palavras? Se nós fôssemos fazer assim um mural, campanha de missões e BBB 2018, e cada um ia lá colar a sua palavra. Eu acho que essa campanha cheira generosidade. Pá, colocou. Eu já acho que é solidariedade. Pá. Caridade. E aí havia o Paulo. E ele falava assim, tá legal, essas palavras fazem parte, mas eu quero colocar aqui, colar outras 5. Que vocês precisam pensar ao promoverem esse tipo de coisa e participarem disso. Quais seriam essas palavras que o Paulo colaria assim no nosso mural? Primeira palavra, graça. Graça. Ele diz assim no versículo de número 8. E Deus é poderoso para fazer toda a graça. Graça. Transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, então transbordeis em toda a boa obra. Graça. Sem a graça não tem boa obra. O que permite as nossas supostas boas obras é uma graça previamente recebida. Ou seja, a gente não faz uma boa obra para receber uma graça de Deus. Vou fazer isso daqui que eu quero receber uma graça do Senhor. Ele vai se alegrar de mim, vai então abrir a porta do céu para mim. Não. Eu vou fazer a boa obra porque primeiro recebi a graça que me possibilita a boa obra. A graça que transbordou sobre mim é dessa graça que eu transbordo para outros. E há inúmeros textos, versículos, que nos fala a respeito disso. Selecionei alguns para compartilhar com você. Por exemplo, Deuteronômio 8,17, que diz assim: portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Foi porque eu trabalhei, foi porque eu acordei cedo. Não, pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá forças. Para trabalhar, para acordar cedo, para ir para o batente. Ele que te dá forças
para adquirires riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. João 3,27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tem um bom trabalho? Levanta a mão para Deus e agradeça, porque veio do céu. Tem um bom salário? Levanta a mão para Deus e agradece, porque veio do céu. Tem uma boa casa? Tem um bom apartamento? Mora bem? Levanta a mão para Deus e agradece, porque veio do céu. 1 Coríntios 4:7. Pois quem te faz diferente dos demais? Quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas? Como se não o tivesse recebido. Por isso, Mateus 10:8, palavras do nosso Senhor: de graça recebestes, de graça dai. Mudou. As minhas supostas conquistas são permitidas, promovidas e só possíveis pela graça de Deus que previamente vem sobre mim. Então acaba o orgulho. Agora você pode dizer assim: ah, pastor, mas se eu olhar para a minha vida, eu não estou vendo assim todos os vasos da minha vida transbordando, a fim de que eu transborde também graça sobre outros. Aí eu pergunto para você: mas espera aí, que vasos você está olhando? Quais vasos você está olhando? Porque se você olhar para os vasos maiores, os vasos das necessidades, a Bíblia, o Evangelho, elege 3 vasos maiores: o vaso do comer, o vaso do beber e o vaso do vestir. Será que alguém aqui teria coragem de olhar para esses 3 vasos e dizer que não está transbordando? Será que alguém de nós aqui poderia olhar para um desses 3 vasos maiores e dizer: está faltando? Não, a traça está quase comendo a roupa, está quase enferrujando as coisas, está quase apodrecendo os alimentos no armário, porque está cheio, está transbordando. É claro que ao redor desses há outros vasos até legítimos, importantes, a depender do chamado de Deus para você. Mas o problema é quando a gente quer, ao lado desses vasos, das necessidades e os realmente legítimos, começar a encher a vida de outros vasinhos menores, dos caprichos, dos desejos, das vontades, das vaidades. Aí, meu irmão, aí você não tem limite para encher de vasinho, não vai sobrar para doar mesmo, vai faltar. Porque assim, é infinito o campo para encher de vasinho. E cada dia que passa te convence da necessidade de mais um vasinho. Não vai sobrar. E vai ter gente que vai viver chorando porque não encheu o meu último vasinho. Cadê Deus? Poxa, quer ver mais? Pelo amor. Então, primeira palavra que o Paulo ia colar no nosso mural: graça. 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 Ninguém está fazendo favor para ninguém. É graça de Deus que transborda em nós e por meio de nós. Esse é o propósito de nos abençoar, fazer de nós um povo que abençoa. Segunda palavra que o Paulo ia colar no nosso mural: justiça. Justiça. O que tem a ver justiça com doação?
Não, doação tem a ver com generosidade, caridade, solidariedade, mas o que tem a ver com justiça? Ele diz, porém, versículo de número 9, conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. O que tem a ver justiça? Tem a ver em dois sentidos. Primeiro, a justiça que promove a dignidade humana. Justiça que promove dignidade humana, porque segundo a Bíblia, tem algo que diferencia a mim, a você e todo ser humano do restante da criação. Eu e você e todo ser humano, independente da raça, independente do credo, independente de qualquer coisa, é feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem essa que foi até distorcida na queda, mas não perdida. Portanto, o ser humano possui diante de Deus uma dignidade intrínseca. Só o fato de ser, sem ele fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, só o fato dele ser um ser humano, que leva a impressão sobre si da imagem e semelhança de Deus, já lhe empresta uma dignidade acima de toda e qualquer outra criatura. Então, quando uma ação nossa faz com que um ser humano ou um grupo de seres humanos que estão vivendo abaixo da dignidade de ser humano alcance a dignidade de ser humano, essa ação, aos olhos de Deus, é uma ação de justiça. Isso é o certo, isso é justo, é assim que tem que ser. Em outras palavras, diante de Deus, não é certo. Não é justo que um ser humano viva pior do que um cachorro. Não é certo que um ser humano que tem a imagem e semelhança de Deus não viva de acordo com a dignidade que Deus já lhe conferiu. E em segundo, é uma justiça que está de acordo com os justificados. É uma justiça porque é exatamente isso que se espera de nós que nos chamamos justificados. Em outras palavras, o que se espera dos justos são obras de justiça. Então, quando a gente promove isso, nós que nos chamamos povo de Deus, Deus olha e diz: está tudo no seu devido lugar. É exatamente isso que tem que acontecer. Então é justo porque a gente faz com que outros alcancem a sua dignidade, e é justo porque é isso que se espera de nós. É justo que o povo que se chama povo justo faça isso. Porque o Paulo diz, que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, a fim de que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, porém para as boas obras, aos quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Ou seja, quando estamos andando nelas,
o céu olha para nós e diz: é justo, é certo, é isso, aleluia. É isso. Por isso que é justo. Por isso que o Paulo fala de justiça. Frutos de justiça. Terceira palavra que ele ia colar no nosso mural. Culto. Culto. Porque no versículo de número 12, essa palavra que ele usa para assistência, o ministrar essa assistência, leiturgia. Palavra que ele usou, leiturgia. E essa palavra leiturgia, lá para os gregos clássicos, era para alguém que prestava um serviço ao Estado. Pegar um texto de grego clássico, leiturgia, alguém que presta um serviço ao Estado. Agora, no grego da Bíblia, na tradição judaico-cristã, leiturgia quer dizer a respeito daqueles que prestam um serviço a Deus. E, portanto, um culto. Essa assistência do qual Paulo fala, não seria apenas um serviço dos irmãos de Corinto aos irmãos da Judéia, mas seria, antes de tudo, um serviço dos irmãos de Corinto a Deus, recebido como um culto digno de Deus. Deus olharia para aquilo e diria: esse é um culto que eu aceito. Esse culto tem um cheiro suave. Esse culto que vocês estão fazendo, esse sim, esse alegra o meu coração. Isso é prova do meu espírito. Esse culto é para mim. Esse culto, essa leiturgia, é como aroma de cheiro suave. E por quê? Porque como é que a gente serve um Deus que a gente não vê? Cadê Ele para eu dar um abraço? Cadê Ele para eu me dobrar os joelhos e dizer o quanto amo? Sei que Deus é Espírito, espera que os que o adorem em Espírito. Mas também é verdade que a gente serve o Deus que a gente não vê, servindo as pessoas que a gente vê. Inclusive João vai dizer assim, ó: quem pode dizer que ama a Deus que não vê, se não consegue amar o outro que vê? Não. A gente ama, serve ao Deus que a gente não vê, amando a pessoa ou as pessoas que a gente vê. E eu não estou inventando nada, viu? Não estou inventando nada. Quem diz isso é Jesus. Mateus 25, 31 a 46, a respeito do último dia, onde todas as nações se reunirão diante dele, e ele vai separar de cada nação os que são considerados cabritos, dos que são considerados ovelhas, de modo que alguns estarão à sua esquerda, outros estarão à sua direita. E aos que estiverem à sua direita, ele vai dizer assim: vinde,
benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê, Senhor? Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim. A mim. Jesus. Quando você fez a eles, a mim o fizestes. Eu recebi. Eu recebi. Quarta palavra que o Paulo ia colar no nosso mural. Louvor. Ou, se você preferir, ações de graças. Não a nós. Ah, obrigado, Igreja Batista de base, porque vocês enviaram uma oferta. Não. Isso eu quero ouvir de Jesus. Não agora. Quero ouvir dele nesse dia. Louvor a Deus. Ações de graças a Ele. Que é interessante. Quando acontece alguma coisa ruim no mundo, ou por causa de algum mal no mundo, geralmente as pessoas, elas culpam a Deus e reclamam da igreja. Não é isso? Culpa a Deus e reclama da igreja. Tipo assim, poxa vida, tanta igreja no mundo e ninguém faz nada. Ninguém está vendo essas coisas. Tem igreja para quê? Para ficar lá nos templos? O mundo não vê sentido nisso. E aí, se nós virássemos para o mundo, para as pessoas que nós chamamos pessoas do mundo, não, porque nós somos de Deus. Elas não, elas são do mundo. Se nós virássemos para elas e disséssemos assim: escuta, vocês ficam falando de nós, por que vocês não fazem alguma coisa? Por que vocês não fazem alguma coisa? Só sabe ficar reclamando da gente? Faz alguma coisa também, ué. Aí eles virariam para a gente com toda a razão e diriam assim: oh, peraí, quem aí dá uma de povo de Deus, não somos nós, são vocês. Quem se afirmam ser povo de Deus, não somos nós, são vocês. E aí o que nós íamos responder? Nós íamos lembrar daquilo que fala o profeta, que o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Tudo que a gente, como igreja, como povo de Deus, faz ou não faz, vai ser uma hora ou outra relacionado a Deus. Paulo diz isso aqui, olha. Versículo de número 11. Que essa ação dos coríntios, já expliquei semana passada, a coleta que se estava levantando para os cristãos pobres da Judeia. Versículo de número 11. Produz ações de graças a Deus. Versículo de número 12, transborda em muitas ações de graças a Deus. E versículo 13, ao aprovarem essa ministração, eles glorificam a Deus, por causa da obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e por causa da generosidade
da vossa contribuição para com eles e para com todos. Todos. Para com eles e para com todos. Todos. Ninguém fica de fora da nossa ação abençoadora no mundo. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Aquele que faz o sol se levantar sobre todos. E a chuva ser onde abençoar a plantação de todos. Então, quando a gente não faz o que nos cabe, como filhos e filhas de Deus, o mundo blasfema. Mas quando fazemos o que nos cabe, como filhos e filhas de Deus, como povo de Deus, sobem da terra louvores e ações de graças a Deus. A Deus. Honramos o nome de Deus diante de todos. E ninguém precisa saber que foi a gente. Mas teve uma vez que aquele vocalista daquela banda chamada U2, ele saiu visitando algumas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, as igrejas maiores, e diz que ele chegava nas igrejas, assistia o culto tal, e depois pedia para falar com os pastores. E aí os pastores, claro, né? Pastores que dificilmente você chegava, mas por ser o vocalista do U2, então... E aí quando ele entrava na sala dos referidos pastores, diz que ele dizia o seguinte: escuta, vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo? Afinal de contas, vocês não são igreja? E o surpreendente é que alguns desses pastores reconheceram que suas igrejas estavam falhando em não fazer o que podiam fazer, em fecharem os olhos, em ter uma atitude do tipo, let it be, nós vamos ficar aqui, povo de Deus, juntinhos. E aí começaram a agir. E eu vi essa entrevista, eu vi. O tal do Bono, vocalista do U2, numa última entrevista dizendo assim: eu detesto ter que admitir, mas as igrejas estão fazendo. E eu me lembro do que disse Jesus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O nosso maior testemunho ao mundo são essas boas obras que glorificam o Pai que está nos céus. Porque aí então, as nossas palavras possuirão legitimação. Fora isso, para o mundo vai ser só blá blá blá. Por último, Paulo falar assim: posso colar mais uma? Quinta e última palavrinha no mural. Quinta e última. Comunhão. Comunhão? Comunhão. Por que, Paulo, comunhão? Porque generosidade, quando é de coração, de verdade, promove comunhão entre aquele que dá e aquele que recebe. Por quê?
Porque aquele que dá não apenas dá, mas também recebe. Aquele que recebe não apenas recebe, mas também dá. Ele fala assim, 14. E eles, os que receberam, o pessoal lá da Judéia, orando em vosso favor. Orando em vosso favor. Orando em vosso favor. Demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Então o pessoal de Corinto ia abençoar o pessoal da Judéia com bens materiais, devido à necessidade que se insurgiu lá. E o pessoal da Judéia ia abençoar o pessoal de Corinto com bens espirituais, porque orariam diante de Deus em favor deles, com profunda afeição. Ou seja, iriam orar como se estivessem orando por eles mesmos. Devida à generosidade da vossa contribuição, que inclusive pode ser traduzida como comunhão, porque é a palavra koinonias. Aquele movimento ia gerar entre uma parte e a outra. Uma ia dar e ia receber, a outra ia receber e ia dar. E esse movimento geraria um fruto que Paulo ansiava em ver entre as igrejas. O fruto da comunhão, que é o fruto que demonstra a ação de Jesus em nós, fazendo de nós um só povo, porque já foi quebrado e derrubado o muro da separação. E é diferente, será diferente por acaso? Aqui entre nós? Olha, se tem uma coisa que a gente faz nessa igreja, que é capaz de nos unir, é essa campanha missionária. Uma das poucas. Todo mundo se une. Pessoas, ministérios, trabalham, finalmente, com um só objetivo. E não tem coisa que a gente faça nessa igreja também, que após de feita, gera tanta alegria. Gera tanta alegria em todos nós. Porque a gente semeia o material, mas colhe o espiritual. A gente doa do que é passageiro, porque já recebeu do que é eterno. A gente distribui um pouco do tesouro na terra, porque já sabe ter um tesouro no céu. Como Jesus disse, não estou falando nada fora do que Jesus disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, irmãos, eu não sei como vai terminar a nossa campanha no final de outubro, mas eu creio que a gente vai passar. Eu creio. A gente não apenas vai alcançar o alvo, mas a gente vai passar. Eu só não sei o quanto, mas eu creio. Eu creio. Mas eu oro também. Oro, sei que vai ter trabalho, orações, lágrimas, estresse. Mas eu sei. Para a glória de Deus eu oro. Para que no final dela, eu e você
como igreja, povo de Deus nessa terra, lavado, remido pelo sangue de Jesus, já recebeu todas as bênçãos do céu, nas regiões celestiais. Minha oração é que no final a gente possa dizer, como Paulo diz, no final do capítulo, versículo 15. Graças a Deus por seu dom inexprimível. Que a gente termine essa ação podendo dizer, louvando, graças a Deus por seu dom inexprimível. Amém.